E aí, para iniciarmos, a gente vai falar primeiro do músculo temporal. Eu já vou mostrar a aparência desse músculo temporal antes da gente falar da inserção dele. Então, o músculo temporal, ele tem essa aparência aqui em forma de leque, né? Então, dos grupos que se chamam peniformes, né? Que é em forma de pena, ele tem a semelhança de um leque. Então, ele está justamente nessa região aqui lateral da nossa cabeça. Justamente inserido num osso que se chama o osso temporal. Então, ele está nessa face externa do osso temporal, que é esse ponto aqui da parte tendínea dele, que é onde ele está inserido. Ele possui ali os pontos de inserção, o processo coronoide da mandíbula, tudo bem? E a face anterior desse ramo da mandíbula, que é justamente essa lateralzinha aqui dela. Tá certo? E aí as ações que esse músculo vai promover é justamente pensar, que é isso que eu quero trazer de chamada de atenção desde aqui da nossa aula 2, que a gente vai ver isso em todas as outras aulas e em todos os músculos. Então, se a gente imagina o ponto, na verdade, os pontos que esse músculo está inserido, ponto de origem, o ponto de inserção, a gente consegue visualizar a trajetória que ele faz. Então, quando esse músculo se encurta, como a gente viu lá na aula 1, né, as fibras musculares contraem, elas se encolhem, ele aproxima dois pontos de estruturas ósseas. Então elas se aproximam umas das outras, que é justamente o que vai acontecer aqui. O osso temporal está como ponto fixo, ou seja, o ponto de inserção, e o ponto móvel, né, é justamente a mandíbula. Então o que ele vai fazer é essa elevação da mandíbula. Ao mesmo tempo que ele faz a elevação, ele também faz a retração, leva essa mandíbula para trás. Então ele sobe a mandíbula e leva ela sutilmente para trás, que é a retração da mandíbula. Ou seja, ele vai promover o fechamento da boca. Ou a gente pode chamar também como oclusão, né? Elevação ou oclusão, que é justamente fechar a boca. Então a gente vai ter ali um movimento, um princípio dessa mastigação. Então pode ser que você encontre por aí comentários dizendo que o músculo temporal ele auxilia na mastigação. Ele não é o principal músculo da mastigação, mas ele é um auxiliar a ele. E a gente em breve vai falar quem é o principal. Tudo bem? Então, simples dessa forma. Músculo temporal, a aparência dele, como nós vemos aqui na imagem, os pontos de origem e o ponto de inserção e o seu movimento executatório ali, que é justamente a ação dele, que é o fechamento da boca e um pouquinho da retração da mandíbula. Tá legal? Olá! Antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a nova classe, a plataforma Premium do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você, inglês com aulas ao vivo, 2 certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível. Bons estudos! Próximo músculo, que agora sim, o músculo masseter, ou os masseters, né? Existem músculos no lado direito e esses músculos se repetem do lado esquerdo. Isso não vale para absolutamente todos os músculos, mas a grande maioria ao longo do corpo humano existe direito e esquerdo. Então a gente traz como singular masseter porque a gente está olhando um só para poder avaliar, mas efetivamente eles são dois, né? O temporal também são dois músculos, direita e esquerda, e assim por diante. Então esse famoso músculo temporal, então já vou começar a explicação de trás para frente, é o principal músculo da mastigação, promovendo justamente a ideia de fechamento da boca, que é a oclusão. Então ele faz a elevação da mandíbula, o que categoriza ele como um dos músculos da oclusão, né? E vai promover ali o aperto dentário. A posição desse músculo está aqui no arco do osso zigomático. O osso zigomático é esse ossinho aqui. Tá legal? É esse trajeto todo aqui. Então ele está inserido nessa parte do arco do zigomático. Tá legal? Toda a parte do ventre muscular, a parte mais volumosa desse músculo, está aqui no ramo da mandíbula, bem no ângulo da mandíbula, é o ponto de mais
inserção mesmo muscular, né? Então essa trajetória toda. Então ele se posiciona de forma diagonal, né? Do ramo da mandíbula, bem posicionado no ângulo especificamente, tá certo? Indo em direção ao osso temporal, mas ele para justamente nesse arco do zigomático. Certo? Então ele estaria nesse sentido aqui assim. Mas ele não termina lá no temporal, em região alguma do temporal. Ele termina num ossinho que se chama zigomático. Tudo bem? Promovendo exatamente essa ação de fechamento da boca. Elevação da mandíbula, consequentemente a boca fecha e aí temos ali o gesto de oclusão dentária. Beleza? Falando em oclusão, um dos problemas que nós temos quando a gente pensa na ação desses dois principais músculos da mastigação, que é primeiro o masseter e em segundo como auxiliar o temporal. Fique até o final, que eu tenho um presente para você. Nos vemos lá! Então nós estamos falando de uma disfunção que se chama disfunção temporomandibular, a famosa DTM, disfunção temporomandibular, que é justamente alterações nessa mecânica de fechamento da boca, alterações no padrão de movimentação dessa articulação, que é a articulação temporomandibular. Tudo bem? E aí quem normalmente está ali alterando todo esse gesto são esses músculos que não estão às vezes num bom sinergismo, ou o lado direito contrai de forma mais vigorosa do que o lado esquerdo, ou não tem um bom posicionamento das arcadas dentárias, seja superiores ou as inferiores. E aí no momento da oclusão, quando vai ter todo o contato dentário, a ausência de algum desses componentes dentários traz alguma alteração de inclinações dessa mandíbula. Tudo bem? E aí, mais uma vez, os músculos não têm o mesmo sinergismo, o mesmo vetor e fator contrátil ali proporcional um em relação ao outro. Então, tudo isso vai trazer padrões errôneos, né? E aí, no final da história toda, nós temos alguma disfunção. Essa, por exemplo, que a gente está chamando, né? É a disfunção temporomandibular. Beleza? Então, é interessante saber da ação, da boa ação dos músculos para a gente já começar a ter aquele clássico olhar, né, que eu sempre falo, de visualizar o normal para entender o anormal. Então, se a gente não consegue saber o que é normal, a gente olha para o anormal e não faz a mínima ideia se aquilo é normal ou não. A gente fica sem referência, né? Tá legal? Então, passando agora para o nosso próximo músculo. Nosso próximo músculo, ou os próximos músculos, são justamente os músculos pterigóideos. Então a gente vai falar de um deles, que é o pterigóide medial. O pterigóide medial, como a figura mostra aqui pra gente, são esses pequenos músculos. A gente está numa vista póstero-anterior, então a gente está olhando a cabeça, né, um recorte com o olhar da parte posterior para a parte anterior. Então a gente vê ali por trás dessa mandíbula esses dois músculos. São pequenos gigantes, eles são importantíssimos. Tá vendo? Tanto do lado direito quanto aqui do lado esquerdo. Eles também promovem a elevação dessa mandíbula, então eles também trabalham nesse movimento de fechamento da boca. Então a gente vê os pontos que eles se inserem em regiões mais aqui mediais da face, né? E também nesse ramo da mandíbula. Lembrando que a gente viu lá o masseter, ele também estava no ramo da mandíbula, mas ele estava na face anterior, na parte externa e anterior dessa mandíbula. Então agora esse músculo pterigóide medial, ele está na face interna e na face mais posterior da mandíbula. Então os dois estão fazendo como se fosse um sanduíche com o osso mandíbula, com o ramo da mandíbula. Um na parte externa e um na parte interna. E aí eles contraindo de forma sinergética, né? Você percebe que os dois nesse movimento sincrônico fazem esse movimento de subir, né? De elevar a mandíbula. Ou seja, também é um músculo que auxilia ali, que trabalha no movimento mastigatório, né? No movimento de fechamento da boca. Se você está gostando dessa aula, fique até o final. Nosso próximo músculo, então, seguindo a sequência, na verdade eu tenho ainda uma outra imagem aqui que é bem interessante da gente ver, ainda do pterigóide medial, e dá para visualizar essa parte, né, dividindo ele
em duas porções, que eu acabei não comentando. O pterigode, eles são divididos em duas porções, né? A cabeça inferior e a cabeça superior, que é justamente essa pequena divisão, né? Deixa eu ver se dá para marcar aqui, fica mais fácil de você visualizar. Ele é dividido em dois, né? Então, justamente essa parte aqui, eu vou pintar ela toda de azul. Essa parte é a superior e a parte inferior eu vou deixar só contornada. Tá vendo? Então, a gente tem, visualizando de lateral, a gente consegue ver essas porções ou a cabeça do músculo, né? Cabeça superior, cabeça inferior. Naquela visão anterior que a gente viu, que era a vista póstero anterior, já não dá para ver essa boa divisão. Então essa figura aqui ela é bem interessante também. E aí percebendo que ele vai fazer justamente esse movimento, né, de mandíbula. Então quando a gente vai agora separar as ações desses músculos, a gente percebe que tem uma ação um pouquinho diferente quando a gente olha para essa cabeça. Que acho que esse é o ponto interessante. Eu acabaria nem comentando, mas já que eu passei por aqui, fica importante falar, né? Quando a gente pensa na parte superior dessa cabeça do músculo pterigode medial, a gente está vendo que justamente faz esse movimento de elevação da mandíbula. Quando a gente pensa agora na parte inferior, a gente já está vendo que ele trabalha mais no fator de abertura da boca. Então ele consegue, de alguma forma, fazer a protusão da mandíbula e a abertura da boca. É como se ele estivesse levando essa mandíbula, como se ele estivesse não, né? Ele está levando essa mandíbula para a anterior e auxiliando na abertura. Em contrapartida, a parte superior desse músculo, né, que é a cabeça superior, ele está participando mais do fechamento. Então é o mesmo músculo que tem pequenas ações. Isso vai ser trabalhado com sinergismo de outros músculos, né? Como a gente viu até aqui, a maioria dos músculos, né, temporal, masseter fazendo o fechamento, fazendo a oclusão. Parte do pterigode, né, fazendo o fechamento, que é a parte superior, e agora um pedacinho dele bem pequenino, fazendo um pouco dessa abertura e a protusão da mandíbula. Então perceba a função de cada músculo, ela é bem detalhada, né? Dependendo do pontinho ali que ele se inseriu, a ação dele, o vetor de força de aproximar esses dois segmentos ósseos, ele é bem interessante, né? Porque uma pequena modificação na inserção dele muda completamente a ação. Isso você vai perceber ao longo do corpo, né, ao longo de tudo que a gente vai ver aqui no curso, que diferentes músculos, mas a história sempre se repete, né? Só muda o personagem, a história é sempre a mesma. Basicamente é isso. Tá legal? Então vamos caminhar aqui para o nosso próximo músculo. Nosso próximo músculo nessa lista, que eu selecionei aqui, é o músculo escaleno anterior. Esse vídeo é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como o curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente.